Multibanco assaltado em Guimarães, assaltantes estão em fuga. Há mais episódios de violência contra agentes de autoridade. A Ordem dos Enfermeiros avança com queixa-crime contra a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. Problemas em aviões da TAP reconhecidos pelo fabricante. E em Espanha, menor de 17 anos foi atacada sexualmente por 4 homens. Tudo para ver no Fala Portugal de hoje. Boa noite, bem-vindos ao Fala Portugal. Um multibanco foi assaltado em Guimarães. Os ladrões estão em fuga, terão levado cerca de 20 mil euros. Bastaram apenas alguns segundos para 2 homens roubarem cerca de 20 mil euros desta caixa de multibanco, instalada num café na Praceta Gomes e Yanes de Azurara, em Salgueiral, Guimarães. 15 minutos antes das 9 da manhã de domingo, um duo de ladrões encapuzados e armados com 2 revólveres abordou 2 funcionários de uma empresa de segurança no momento em que estes se preparavam para abastecer esta caixa multibanco. Um dos ladrões disse aos funcionários, ao dono do café e aos 3 clientes que se encontravam no seu interior de que se tratava de um assalto e que não queriam magoar ninguém. Obrigaram os funcionários a abrir o cofre e levaram 2 malas cheias de notas. Fugiram de imediato a pé e, pelo caminho, uma das malas abriu-se e soltou algum do dinheiro roubado. Várias notas de 20 euros ficaram caídas neste local, aqui na Praceta Gomes e Yanes de Azurara, mas nem isso fez os ladrões voltarem para trás, prosseguiram a fuga até à rua de Moçambique. Aqui estava um terceiro indivíduo numa viatura à espera dos 2 assaltantes. Estão em fuga até ao momento. A PSP foi chamada a registrar a ocorrência. A investigação do caso passou para as mãos da Polícia Judiciária do Porto. Em janeiro de 2014, este multibanco fora também assaltado através do mesmo método. Um jovem de 18 anos ficou com graves traumatismos no tórax durante uma tentativa de roubo de telemóvel em Sintra. Um dos suspeitos do grupo foi detido e ficou em prisão preventiva. O caso remonta ao passado dia 8 de junho, mas só agora um dos suspeitos do grupo foi detido pela PSP de Sintra. Quando um jovem de 18 anos circulava numa rua de Agualva, foi abordado por 10 indivíduos. O grupo exigiu que entregasse o telemóvel no valor de 150 euros. Um dos elementos retirou o equipamento das mãos da vítima, mas um outro indivíduo viria a devolvê-lo. No entanto, o proprietário do telemóvel começou a ser brutalmente agredido, com pontapés e socos na cara. As agressões foram registadas em vídeo e divulgadas nas redes sociais. Após o episódio de extrema violência, a vítima de 18 anos foi sujeita a uma intervenção cirúrgica aos pulmões após um pneumotórax. Um dos elementos que faz parte deste grupo também era suspeito de uma outra tentativa de roubo que aconteceu em Queluz, em maio deste ano. Na altura, com recurso a uma arma branca, um indivíduo foi ameaçado por 2 homens. O objetivo era roubar um telemóvel no valor de 700 euros. O roubo só não foi consumado porque a vítima conseguiu fugir do local. Presente a um juiz, no Tribunal de Sintra, o suspeito de 18 anos vai aguardar julgamento em prisão preventiva. Decorre esta segunda-feira, no Campus de Justiça, em Lisboa, mais uma sessão do debate instrutório no processo do ataque à Academia de Alcochete. Um dia marcado pelas alegações dos advogados de defesa dos 44 arguidos que pedem que os clientes não sejam pronunciados e que o processo não vá para julgamento. 4 advogados de arguidos terão mesmo pedido a nulidade da acusação por entenderem que existiram ilegalidades na recolha de provas. Outro motivo apontado pelas defesas prende-se com o facto da GNR ter ficado com a investigação e não a Polícia Judiciária, que teria essa competência. Atualmente, dos 44 arguidos, 32 estão em prisão preventiva. Os crimes contra elementos da autoridade não param de aumentar. O último episódio aconteceu este domingo à tarde, em Peso da Régua, no distrito de Vila Real. À porta de um supermercado, em Peso da Régua, vários elementos de uma família envolveram-se numa acesa discussão com o indivíduo. O motivo terá sido a discussão sobre a quem pertencia uma ave.
Para repor a ordem pública, uma patrulha da GNR foi chamada ao local, à altura em que um dos elementos do grupo começa a injuriar e a agredir os militares. Durante a desordem, registaram-se ainda danos materiais na superfície comercial, como vidros partidos. O suspeito das agressões foi detido para ser presente a tribunal esta segunda-feira. Já em Estremoz, no distrito de Évora, um militar do Núcleo de Investigação Criminal da GNR foi arrastado por uma viatura quando tentava deter um suspeito de furto de gasóleo. O guarda, que estava agarrado à janela da viatura, acabou por soltar o indivíduo que já circulava a uma velocidade na ordem dos 60 km por hora. O episódio aconteceu durante a noite deste sábado. Ao cair, o militar sofreu algumas escoriações, tendo recebido tratamento hospitalar. Durante a fuga, o condutor tentou ainda atropelar um segundo elemento da patrulha. Neste momento, o indivíduo que terá tentado furtar gasóleo continua em parte incerta. As autoridades portuguesas em missão na Grécia salvaram 53 pessoas ao largo da costa grega entre o domingo e a madrugada de hoje. A Polícia Marítima resgatou esta madrugada 48 migrantes que tentavam fazer a travessia entre a Turquia e a Grécia. O bote, onde seguiam 17 crianças, 13 mulheres e 18 homens, foi detectado perto da 1 da manhã pela viatura de vigilância costeira e interceptado já em águas gregas. Com este resgate, a Polícia Marítima Portuguesa já salvou cerca de 6.000 migrantes desde o início da missão na Grécia em 2014. Já a Guarda Nacional Republicana prestou auxílio a uma embarcação de pesca que se incendiou com 5 pessoas a bordo no domingo. Os militares destacados à Ilha de Samos receberam o alerta das autoridades helénicas perto das 11h30 da manhã e dirigiram-se ao local para ajudar a embarcação durante a extinção do incêndio. Recorde-se que a GNR integra a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, que tem como missão prevenir, detectar e reprimir ilícitos relacionados com a imigração ilegal, o tráfico de seres humanos e outros crimes nas fronteiras. A Airbus assume a existência de problemas nos novos aviões da TAP. Os A330neo foram alvo de queixas por parte de vários tripulantes. No final de junho, houve relatos de enjoos, má disposição e mau cheiro dentro dos aviões. Foi apresentado como um dos aviões mais modernos. Os primeiros vieram para Portugal, mas pouco tempo depois da estreia, os A330neo da TAP começaram a dar problemas aos tripulantes. No final do mês de junho, vários pilotos deram conta da existência de um cheiro intenso que provocou desconforto e mesmo enjoos nas equipas, principalmente em voos mais longos. Menos de um mês depois, é conhecida a confirmação por parte da Airbus. Numa carta enviada pela fabricante francesa a 7 de junho, mas que só agora foi dada a conhecer, a Airbus reconhece que no arranque o odor a motor pode entrar no cockpit. E vai mais longe, algumas gotas de óleo poderiam ser libertadas no compressor de alta pressão. O cheiro seria depois espalhado através do ar-condicionado. Também o sistema de climatização foi passado a pente fino e, segundo a Airbus, a temperatura elevada interfere com o revestimento, semelhante a uma tinta anti-corrosão, levando depois um cheiro forte para a cabine. As duas situações já terão sido corrigidas e os resultados dos testes foram enviados à Agência Europeia para a Segurança da Aviação. No entanto, a fabricante francesa admite a existência de mais odores que possam vir de outras fontes ainda por identificar. Apesar dos relatos por parte dos pilotos e tripulação de cabine, a Airbus e a TAP garantem que a segurança a bordo nunca esteve em causa, já que não foram identificados gases tóxicos ou nocivos para a saúde. Acabou sem acordo a reunião entre a Antram e os sindicatos dos motoristas de matérias perigosas. Depois de várias horas reunidos no Ministério do Trabalho, o Sindicato dos Motoristas cumpriu mesmo a ameaça que tinha feito e entregou um pré-aviso de greve para 12 de agosto. Em cima da mesa das negociações esteve essencialmente o aumento salarial em janeiro de 2020 para os 1.400 euros e que ainda não teve luz verde por parte dos patrões. De recordar que a última paralisação, em abril, deixou o país praticamente sem combustível e o cenário pode agora repetir-se a 12 de agosto. Os trabalhadores da restauração estão desde manhã em vigília por melhores salários. A jornalista Carla Pereira Dias está a acompanhar este protesto. Boa tarde, boa noite, Carla. Estão muitos trabalhadores desde manhã, verdade?
Boa noite, Eduarda. Permanecem aqui desde manhã, literalmente acampados, frente à associação patronal, à entidade patronal, e parece que se vai prolongar este acampamento aqui, uma vez que a reunião que estaria agendada para as 5 da tarde acabou por não acontecer. Comigo tenho o Francisco Guerreiro aqui da Federação de Sindicatos. O que é que aconteceu? Bom, fundamentalmente a Aresp deu dito não dito e, portanto, tinha marcado uma reunião para da parte de tarde e está aí o responsável do contrato das cantinas e recusou, portanto, receber a FESAD. Nós estamos aqui porque os trabalhadores não recebem salários, os salários são baixos, portanto, estamos aqui na luta por melhores salários, pela negociação do contrato coletivo de trabalho e na defesa dos direitos dos trabalhadores que têm sido postos em causa sistematicamente pelas empresas do setor das cantinas. E esta é apenas uma ação de luta? Estão agendadas mais ações de luta? O que é que vão fazer? Os trabalhadores têm lutado muito, já fizeram muitas greves na defesa dos seus direitos, por melhores salários, na defesa do contrato coletivo de trabalho. E esta vigília, portanto, integra-se nesse plano de luta que se realizou ainda recentemente, portanto, no passado dia 10. Os trabalhadores estiveram em greve, fecharam várias cantinas, RTP de Porto, Petrogal, vários hospitais com grande adesão, portanto, Leiria, Figueira da Foz, portanto, a Vila da Feira, Porto, etc., portanto, São João, Pedro Espano, portanto, um conjunto de Penafiel, um conjunto de hospitais e escolas. Escolas do Porto também encerradas devido à greve, e esta ação insere-se nesse plano na defesa dos direitos dos trabalhadores por melhores salários e pela negociação do contrato coletivo de trabalho. Muito obrigada, Francisco Guerreiro, a explicar aqui algumas reivindicações que estes trabalhadores têm feito e vão permanecer aqui, trazem tendas também, ao que parece vão passar aqui a noite. Um autêntico acampamento, este protesto dos trabalhadores das cantinas. A Ordem dos Enfermeiros vai avançar com uma queixa-crime contra a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde por causa da sindicância ordenada pela Ministra da Saúde em abril. A decisão tomada por Ana Rita Cavaco baseia-se num parecer de um professor catedrático de Direito que compara a atuação do Ministério da Saúde a uma ditadura. Acabou a colaboração da Ordem dos Enfermeiros com a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. Há 3 meses, Marta Temido ordenou a abertura de uma sindicância à Ordem, mas um parecer emitido por um professor catedrático de Direito vai dar razão a Ana Rita Cavaco. Sem mandado judicial, as buscas são ilegais. A realização de buscas no âmbito de sindicâncias a associações públicas profissionais rege-se pelas normas do Código de Processo Penal, exigindo-se por via de regra a existência de um despacho da autoridade judiciária competente. A falta de um prévio título judicial habilitante da busca gera uma situação de via de facto passível de gerar direito de resistência e cujas provas recolhidas são nulas. Com base nos 2 pareceres jurídicos, a Ordem dos Enfermeiros decidiu ainda avançar com queixas-crime contra a IGAS, queixas que serão ainda entregues na PSP, que colaborou com o que a bastonária chamou de sequestro. Portanto, estas queixas-crime que irão dar entrada contra os inspectores da IGAS mencionam, obviamente, a atuação da PSP e é evidente que tem que haver também, aliás, estes pareceres vão também ser enviados à PSP e tem que haver aqui alguma responsabilidade daquilo que se passou, porque nesse dia os agentes entraram aqui sem qualquer espécie de mandado e recusaram-se a sair das instalações e compactuaram com o sequestro de uma funcionária dentro de uma sala. Em conferência de imprensa, Ana Rita Cavaco garantiu ainda que não tem receio de vir a ser detida por não colaborar com as autoridades e afirmou mesmo que tem a lei do seu lado. A sindicância à Ordem dos Enfermeiros foi ordenada a 16 de abril e desde então os inspectores têm estado a passar tudo a pente fino. Os deputados portugueses receberam mais de 1.300.000 euros em deslocações de regresso a casa no ano passado. O valor é pago ao quilómetro, seja qual for o meio de transporte. Mais de 1 milhão de euros saiu no ano passado dos cofres públicos para compensar as deslocações à residência dos representantes no Parlamento. O Jornal de Notícias fez as contas e concluiu que, em média, cada um dos 231 deputados recebeu 6.156 euros por ano para ir no final da semana à casa. O resultado não é assim tão linear, porque nem todos os deputados têm direito a este subsídio por residirem na área de Lisboa. Logo, o valor da compensação é mais alto. Apesar
Apesar disso, sabe-se que estas ajudas de custo estão avaliadas em mais de 1.300.000 euros. O regulamento da Assembleia da República e a própria lei portuguesa prevêem o pagamento de 36 cêntimos por quilómetro entre o local de trabalho e a residência declarada, caso esta última seja fora da capital. O meio de transporte usado fica ao critério de cada deputado, que pode vir a amealhar mais algum dinheiro se optar pelos transportes públicos. Imaginemos um representante que se desloque de Lisboa para o Porto e que recebe cerca de 113 euros. O bilhete, na classe turística de um Alfa Pendular, desde Lisboa-Santa Apolónia até à estação de Porto Campanhã, custa 31,20 euros. O lucro é praticamente de 82 euros. Só este ano já foram atribuídos 803.000 euros em ajudas de deslocação por 213 parlamentares, o que significa que até julho os representantes receberam em média 3.773 euros em viagens semanais. A Secretaria-Geral do Parlamento admitiu ao mesmo jornal que o valor pago não tem em conta os transportes públicos, mas que, por enquanto, é esta a lei que vigora. Na próxima legislatura, o regulamento, recentemente modificado, vigorará com algumas alterações para tentar colmatar falhas detectadas pelo Tribunal de Contas no que toca a irregularidades na atribuição de subsídios a deputados, assim como no registro de presenças. Uma das falhas é referente aos casos de moradas fantasma que os parlamentares declaravam para poderem ser elegíveis para receber os subsídios. Polícias espanhóis, italianos e franceses estão em Portugal para ajudar a dar resposta ao crescente aumento do turismo em Portugal. Os agentes europeus acompanham patrulhas da PSP nas ruas mais movimentadas de Lisboa para que os turistas se sintam mais seguros. Agentes da PSP acompanhados de polícias franceses, espanhóis e italianos. Estas patrulhas internacionais por zonas turísticas de Lisboa não são novas. A necessidade de dar resposta à crescente onda de turistas em Portugal acabou por criar estas parcerias policiais. Criadas inicialmente em 2012 através de um acordo bilateral entre Portugal e Espanha e agora alargado, visa justamente criar através destas patrulhas conjuntas com a Polícia de Segurança Pública e os nossos homólogos, um policiamento de proximidade, um policiamento mais empático, um policiamento onde as barreiras linguísticas sejam mais facilmente quebradas e naturalmente o apoio que deverá ser prestado a estes cidadãos em situações, sejam elas administrativas, criminais ou sociais. Alguns pela primeira vez, outros repetentes nestas patrulhas, mas todos levam daqui uma experiência positiva e quase todos em língua portuguesa. Penso que estamos a fazer um bom trabalho com os turistas, mais porque sentem a proximidade do seu país quando estão em Portugal. É uma boa experiência, ainda mais aqui em Portugal e Lisboa. Há cada vez mais turistas franceses e residentes franceses e nós estamos aqui para os apoiar por qualquer situação, se forem roubo ou alguma coisa, ou se quiserem dar queixa na esquadra, uma pessoa está lá para falar com eles e os ajudar. Eles gostam muito, quando veem a farda francesa, terem connosco para falar. Quero agradecer a esta cooperação internacional porque assim temos oportunidade de trocar experiências ao conhecer outros colegas. Tem sido uma boa experiência. As parcerias têm sido tão positivas que a PSP quer alargar a iniciativa a mais países, por isso não estranhe-se em breve vir por cá polícias chineses, uma das nacionalidades que também tem Portugal como preferência de destino turístico. No ano passado, cada português consumiu 3,3 kg de açúcar. O mesmo relatório revela que a roda dos alimentos em Portugal vai ser revista até ao final de 2020. Confirma-se, mais uma vez, a alimentação dos portugueses é pouco variada em frutas, legumes e cereais e rica em alimentos com excesso de sal e gordura, tal como snacks e bebidas açucaradas. Aliás, cada português consumiu em 2018 uma média de 60 litros de refrigerantes, o que corresponde a 3,3 kg de açúcar. Um valor avultado, mas bastante mais baixo do que o estimado em 2017, quando o consumo de 75 litros de refrigerantes correspondeu
à ingestão de 4,4 kg de açúcar. A redução é positiva e acompanha a aplicação do imposto sobre estas bebidas. Mas os técnicos que elaboraram o recente relatório do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável querem dar mais passos no sentido de uma vida saudável, e esse caminho passa pela revisão da Roda dos Alimentos portuguesa, que se mantém inalterada há 16 anos. A reestruturação da famosa roda vai mesmo acontecer e será finalizada até ao término de 2020. Para já, equaciona-se retirar o vinho, que desde 2016 está incluído na dieta mediterrânica em regime de consumo moderado do mapa de alimentos. Isto já que a Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo zero de bebidas alcoólicas. O corte no consumo de sal é outro dos objetivos da Direção-Geral da Saúde e, por isso, há que reformular algumas categorias de alimentos. Os queijos, fiambres, bolachas e biscoitos deverão ser os produtos visados. A OMS estima que a reformulação dos níveis de sal, açúcar e ácidos gordos possa salvar 798 pessoas num ano. Os responsáveis pelo documento insistem ainda na necessidade de incluir informação clara e visível nos rótulos dos produtos alimentares, lembrando que 4 em cada 10 portugueses não conseguem interpretar as embalagens. Depois de conquistar o Campeonato do Mundo em Barcelona, a Seleção Nacional de Hóquei e Patins regressa a Portugal de taça na mão. Os campeões acabam de chegar ao aeroporto de Lisboa e é lá que está a jornalista Helena Rita Besugo. Helena, boa noite. São muitos os portugueses à espera da equipa. Muito boa noite, Eduarda. E é verdade, são muitos os portugueses aqui à espera da equipa. Pode-se ver que a festa é mesmo muito grande. São muitos os adeptos que estão aqui na frente da comitiva portuguesa. Vem João Rodrigues com a tão desejada taça de campeões do mundo. E agora os jogadores vão parando para tirar as habituais fotografias, para dar os autógrafos, porque são mesmo muitas as crianças que estão aqui com os sticks de patins para então receber esses autógrafos, o que agora são ídolos para eles. E vamos então vendo que, pelas imagens do Vítor Oliveira, que vem a comitiva portuguesa, e são muitos os cânticos também das pessoas que estão aqui, dos adeptos que estão aqui. Recordo que Portugal sagrou-se campeão do mundo depois de derrotar a Argentina por 2-1, num jogo que teve que ir a prolongamento e depois a desempate por grandes penalidades. Girão foi o homem da partida, foi então o jogador que se destacou depois de defender vários penaltis, defender vários livros diretos, e conseguiu então fazer o pleno e sagrar-se o melhor jogador também do Campeonato do Mundo. Como se pode ver, os jogadores trazem então essa medalha de ouro deste Campeonato do Mundo que se defrontou em Barcelona. Vão parando para as habituais fotografias. Vai-se ouvir campeões destes adeptos portugueses, e vamos ouvir então o que os adeptos estão a cantar. Portugal, que neste Mundial defrontou 3 potências que podiam ter também ganho o Mundial, são elas a Itália, a Espanha e depois na final a Argentina. Portugal conquistou assim o 16º título e já 16 anos que não conseguia vencer um campeonato do mundo. Como podemos ver, lá vem João Rodrigues com o título, vai agora celebrando e vai também falando com os adeptos que estão aqui. É enorme a festa, como se pode ver, é enorme a alegria que está aqui no aeroporto de Lisboa. E agora vão as habituais fotografias com todos os jogadores que estão aqui e que estiveram presentes neste Mundial. Podemos ver também Hélder Nunes, que se transferiu agora para o Barcelona, também João Rodrigues, Rafa e vários jogadores da comitiva. E agora canta-se o hino de Portugal.
festa aqui no aeroporto de Lisboa. Podemos ver também que João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude, vem receber os campeões do mundo e foi recebê-los ao aeroporto e faz agora a festa e grita-se Portugal, Portugal. Vamos tentar, já não temos tempo para ouvir nenhuma declarações dos jogadores e então a festa de Portugal. Helena Rita Besugo a acompanhar a chegada da Seleção Nacional de Hóquei em Patins ao aeroporto de Lisboa, uma conquista 16 anos depois. Oliver Torres deixou o Futebol Clube do Porto e assinou pelo Sevilha por 5 épocas e Carcasilhas vai fazer parte do staff diretivo da equipa de futebol. Saiba tudo, já a seguir a um curto intervalo. Sejam novamente bem-vindos à segunda parte do Fala Portugal. Vamos novamente em direto para o aeroporto de Lisboa, ao encontro da repórter Helena Rita Besugo, que está a falar com um dos campeões nacionais de hóquei patins, João Rodrigues. Conseguimos também no nosso percurso e também desde que ganhámos este título mundial. Esperavam esta festa tão grande? Sim, já tínhamos feito alguns planos na nossa cabeça, já tínhamos ouvido algum feedback, havia muita gente que viria e estamos muito felizes que as pessoas tenham comparecido hoje. João, joga em... título dedicado também a António Livramento e a todos os portugueses, não é, João Rodrigues? Sim, quis o destino que 20 anos depois da morte de António Livramento nós fizéssemos uma homenagem. A minha braçadeira tinha a imagem dele, nós fizemos sempre questão de, no primeiro jogo tínhamos uma t-shirt com a cara de António Livramento, acabámos por conseguir terminar a homenagem da melhor maneira possível com o título mundial. É o título mundial em que derrotam a Itália, derrotam a Argentina, derrotam a Espanha, também mais saboroso por isso, as 4 diretos, como assim dizer. Sim, eu acho que, com todo o respeito pelas outras edições mundiais, foram também muito difíceis. Eu acho que este percurso desta seleção nacional fica para sempre na história do hóquei nacional e do desporto nacional, sobretudo por isso, porque foi um percurso completamente épico, porque tivemos nos quartos, nas meias finais e na final os 3 adversários mais difíceis possíveis. Foram jogos decididos, 2 nos penaltis, 1 no prolongamento, foram jogos incríveis. Dificilmente vamos esquecer esta competição. E deve-se fazer uma estátua para o Girão? Sem dúvida. Acho que ele foi preponderante. Acho que na final nós estávamos muito cansados, completamente esgotados fisicamente. Pesou o facto de nós termos tido os quartos de final e as meias finais muito competitivas, muito duras. As palavras de João Rodrigues, um dos jogadores campeões do mundo de hóquei patins. Resta-me ainda uma notícia para lhe dar. 4 homens foram detidos por atacarem sexualmente uma menor de 17 anos em Manresa, Espanha. O caso acontece 3 anos depois de uma outra violação em grupo na mesma localidade espanhola. Uma jovem de 17 anos terá sido abusada sexualmente por 4 homens em Manresa, Barcelona. As autoridades espanholas detiveram 4 suspeitos com idades entre os 18 e os 25 anos. Ao que tudo indica, a violação terá ocorrido na madrugada de domingo num edifício devoluto no centro da cidade. Até ao momento, não se conhece o estado de saúde da vítima, apenas que foi transportada para o hospital para realizar exames médicos. A jovem disse às autoridades que conheceu um dos agressores na noite e que de seguida foram para a casa do suspeito, para onde levaram álcool e drogas. Após a denúncia da menor, as autoridades dirigiram-se à residência onde a jovem terá sido atacada e detiveram o grupo. Perante mais um caso de violação, a Câmara Municipal de Manresa convocou para esta segunda-feira uma manifestação de apoio à vítima e de repúdio por este novo caso, que acontece 3 anos depois de uma outra violação na mesma localidade espanhola. Recorde-se que em outubro de 2016, uma jovem de 14 anos foi violada por 6 homens em turnos de 15 minutos numa fábrica abandonada. O caso de La Manada de Manresa começou a ser julgado na semana passada. Altura de vermos como vai estar o tempo esta terça-feira. Esperam-se então máximas de 26 graus para o Porto, 33 para Braga, também para Vila Real e para Bragança, 30 de máxima na Guarda, 27 para Coimbra, Castelo Branco vai chegar aos 35 graus de máxima, Porto Alegre com 32, Évora com 33 de máxima, Sines apenas nos 23, Beja com 32 de máxima e mais a sul do país temos Faro a atingir os 30 graus. Funchal com 26 graus de máxima na Ilha da Madeira e Ponta Delgada com 24 graus de máxima nos Açores.
Vemos ainda as restantes temperaturas na Europa. Lisboa 27 graus de máxima, Madrid 37 e é a capital mais quente da Europa. É tudo por hoje. Obrigada pela companhia e até amanhã.